Fala, galera, beleza? Pessoal, estou aqui mais uma vez para ajudá-los. Dessa vez, uma aula voltada ao Colune a respeito do espaço geográfico de Viçosa e sua região, pessoal. É importante a gente ter essa noção justamente porque é um tema que é cobrado na prova do Colune. Ah, professor, mas esse ano o conteúdo programático, ele mudou, né? Mas a partir do momento que você tem dois itens lá, espaço geográfico brasileiro, espaço geográfico mundial, a minha concepção é que tudo pode ser cobrado, beleza? Inclusive a questão regional ou local de Viçosa. As últimas, talvez, 12, 15 provas, a gente vê umas 3, talvez 4 questões a respeito da temática mais regional nossa. E é interessante isso, uma valorização da região, justamente para um colégio na qual você pretende estudar. Então, é uma forma de você ter uma atenção especial justamente a algo que você tende a vir à sua realidade, que é estudar no Colune. E isso, principalmente para a galera de fora, é um problema. Porque, por exemplo, existe uma questão, uma vez, que caiu na prova do Colune a respeito, que era bem vinculada ao município de Araponga, um dos municípios próximos a Viçosa, onde o café é muito forte. Eu não lembro agora a questão em si, mas ela tinha um vínculo muito forte com isso. Então, é importante a gente ter uma noção a respeito do espaço geográfico viçosense e também de características de sua região. Começando aí, pessoal, vamos aqui ver a cidade de Viçosa. Aqui eu peguei essa foto porque eu achei ela bem didática, porque muita gente que não conhece Viçosa acha que Viçosa é só UFV, e isso daqui é Viçosa, UFV, claro, está dentro de Viçosa, mas a cidade em si seria justamente isso daqui, a UFV, claro, uma grande universidade, mas que traz uma visão, uma paisagem completamente distinta do que é a cidade, o ambiente urbano de Viçosa, né? Aqui, para quem não conseguiu identificar, aqui nós temos a Avenida Santa Rita, uma das principais avenidas da cidade, na região central. Aqui nós temos a Avenida Gomes Barbosa, beleza? Essa daqui, para quem não conhece, é o iniciozinho do Balaústre. A antiga Praça do Moreiras está aqui. E aqui não dá para a gente enxergar, mas aqui nós temos a Pegarrofes, aqui embaixo. Aqui embaixo é a Avenida Pegarrofes, estão vendo? A Avenida Pegarrofes. Desculpa, a Praça do Moreira não é aqui, tá, gente? Praça do Moreira seria aqui, ó. Viajei, tá bom? Isso daqui é o Boca Viçosa e assim por diante. Então, aqui é a Pegarrofes. Aqui é a Gomes Barbosa, a Avenida Santa Rita. Aqui a gente desce a Ladeira dos Operários, está descendo aqui, estão vendo? Aqui são um conjunto de 4 prédios, são 4 blocos de prédios que nós temos aqui. Aqui nós temos o nosso famoso, né, na Rua do Pintim, né, aqui nós temos as AVE, tiro de guerra mais aqui embaixo. Lá em cima nós temos o Exedrate, né? Aqui nós temos, por exemplo, Bom Jesus. Eu esqueci o outro bairro que nós temos aqui para frente também. Inclusive o professor amigo meu mora por ali. Alguns professores amigos meus, 3 para falar a verdade. O Bom Jesus está mais para cá, tá, gente? O bairro de Fátima, nessa região. Aqui nós temos Lourdes, Cléria Bernardes, pegando em direção ao bairro de Fátima. Santa Clara aqui em cima, e assim por diante, pessoal. E a partir das paisagens que a gente observa aqui dentro de Viçosa, a gente tem que entender a geografia de Viçosa. Eu vou voltar nessa imagem constantemente na aula de hoje. Esse vídeo de hoje que é muito importante. Primeiro, a gente tem que entender, Viçosa está onde? Pessoal, Viçosa está nessa região aqui sudeste do estado de Minas Gerais. Mais precisamente na região chamada Zona da Mata Mineira, beleza? Onde nós temos como a principal cidade da região a cidade de Juiz de Fora. Então, a região, a microrregião na qual de Minas Gerais que Viçosa está inserida, a região da Zona da Mata Mineira, onde nós temos o principal polo, justamente a cidade de Juiz de Fora, que é um dos 2 grandes centros regionais brasileiros. Brasileiro não, desculpem, de Minas Gerais, junto com Uberlândia. Tranquilo? Pessoal,
A cidade de Viçosa, quando a gente pensa o porte dela a partir de sua população, ela é considerada uma cidade de pequeno porte, mas, de acordo com estudos feitos pelo Departamento de Geografia, de acordo com estudos feitos pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo, eu tenho alguns amigos que fizeram mestrado a respeito disso, que fizeram trabalhos científicos que foram, inclusive, publicados em revistas científicas, iniciações científicas e assim por diante. Apesar do porte da cidade de Viçosa, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, ser um porte de uma cidade pequena, as características de Viçosa, a questão dos serviços, do que a cidade oferece à sua população, Viçosa se caracteriza como uma cidade média, beleza? Então, o porte é de pequena, mas as características são de uma cidade média. Aí a gente vê os serviços que ela oferece, nós temos um grande centro universitário que também influencia, entre outros amparos que ela traz, beleza? Estima-se que Viçosa tem uma população flutuante ali entre 15 e 20 mil habitantes. A UFV, por exemplo, tem cerca de 20 mil estudantes. Existe uma população flutuante também que acaba vindo e voltando, ou se muda para Viçosa, depois de 5 anos, depois que forma, vai embora, e acaba não sendo considerada uma população fixa de Viçosa, porque é uma população temporária, seja por estudar em colégios como Colune, ou outros colégios particulares, as faculdades, que hoje já possuem um nível significativo de estudantes, as faculdades particulares, e, claro, a UFV, que é o principal centro atrativo de populações a Viçosa. Então, por Viçosa ter Viçosa é uma cidade de 80 mil habitantes, mas que moram 100 mil pessoas. Isso é até um problema, né? Existem pessoas que falam, olha, é necessário que os estudantes façam seu título de eleitor, transfiram seu título de eleitor para Viçosa, que é uma das formas da cidade receber um quantitativo maior de orçamento e coisas do tipo. Não vou entrar nessa discussão, beleza? Então, pessoal, quando nós pegamos a cidade de Viçosa, além a cidade, quando eu falo cidade de Viçosa, estou falando daquela principal área urbana, né? Nós temos 3 distritos. O distrito de São José do Triunfo, o nosso famoso Fundão, o distrito de Cachoeira de Santa Cruz, Cachoeirinha, nós temos ainda o distrito de Silvestre. Importante. Quando nós pegamos o conceito de distrito, é uma área urbana que não esteja ligada à cidade. Ou seja, uma área urbana separada à cidade. Cidade onde nós temos ali a principal área urbana com o poder político municipal. Prefeitura e Câmara. O distrito de Silvestre, pessoal, a última classificação que eu vi a partir da caracterização de Viçosa, a partir do site do IBGE, o distrito de Silvestre deve estar muito próximo de deixar de ser um distrito, beleza? De acordo com o IBGE, e esse dado foi atualizado em 2015, Silvestre ainda é um distrito, beleza? Mas quando a gente pegando pelos bairros, por exemplo, Voaçu, até mesmo chegando pelo Santo Antônio, João Brás, Liberdade, Inconfidência, Silvestre em si já tem uma ligação urbana significativa com a cidade de Viçosa. Por isso, imagino que possa ocorrer justamente essa descaracterização de um distrito. Ah, professor, politicamente, espacialmente, o que isso modifica? Nada. Beleza? E quando a gente pega a micro-região de Viçosa, nós temos algumas cidades que possuem uma grande influência. Aí nós temos que pensar cidades que são muito intensas em relação a Viçosa: Porto Firme, Paulo Arcândido, Coimbra, Cajuri, São Miguel, Canaã, Araponga, Teixeiras. Essas são as principais, que têm uma influência muito forte sobre Viçosa. Nós temos, na realidade, na chamada micro-região de Viçosa, 19 municípios. Nós pegamos uma gama muito grande de municípios como Alto Rio Doce, Rio Espera, Cipotânea, Lamin, desculpa, Senhora de Oliveira, Brás Pires, Piranga, que são municípios que já estão um pouco mais distantes, mas que ainda assim acabam englobando a nossa micro-região. Beleza? Onde nós temos Viçosa como município principal. Vamos dizer que essas cidades existentes nessa micro-região de Viçosa, elas são dependentes de Viçosa, por Viçosa ser o principal centro de serviços,
principal centro urbano. Mas quando a gente pega outras classificações regionais, por exemplo, como Secretaria de Educação, Viçosa não se encontra numa Secretaria de Educação própria. Viçosa faz parte da Secretaria de Educação de Ponte Nova. Piranga, de Lafayette. Ervalha, se não me engano, de Ubá. E assim por diante. Beleza? Pessoal, a economia de Viçosa, nós temos ali 4 pontos muito importantes. A educação, por exemplo, né? Quando a gente pensa o número grande de estudantes, ele acaba sendo muito importante para a economia de Viçosa, né? Mesmo pensando que o UFV vamos dizer assim, é algo que traz renda para a cidade, porque nós temos um grande número de professores, nós temos um grande número de funcionários ligados à universidade, sejam eles concursados, contratados ou até mesmo terceirizados. Então, o FV é um grande celeiro de empregos para a cidade. Mas nós também temos que entender que as faculdades particulares hoje existentes na cidade também geram a economia da cidade nesse aspecto ligado à educação. Beleza? Até mesmo as escolas particulares um pouco também, né? Apesar de não receber não receber um volume gigantesco de pessoas vindas de fora, elas ainda também são um aspecto interessante e importante para a cidade. O comércio, a prestação de serviços também é um grande gerador de empregos, é um setor importante da cidade, a prestação de serviços principalmente muito ligado à questão dos estudantes. Viçosa é uma cidade onde a questão de você prestar serviços como, por exemplo, eletricista, como bombeiro, prestar serviços como diarista, é algo que tem uma demanda muito grande, porque os estudantes necessitam desse serviço com muita intensidade, beleza? E o comércio da cidade também, ele é bem significativo para a economia. Pessoal, a agricultura, mesmo que Viçosa não tenham áreas expressivas vinculadas à agricultura, a agricultura das cidades ao seu entorno é muito forte e acaba influenciando de forma direta a Viçosa. E nós temos aí, quando nós falamos de agricultura, o café, pessoal. O café é algo de destaque. Inclusive, isso já caiu na prova do Colune, beleza? E a pecuária bovina extensiva, pessoal. A pecuária bovina extensiva, ela está ligada ao gado de leite muito forte, onde nós temos alguns laticínios aqui na região, e uma pecuária também extensiva voltada para o corte, mas um pouco mais fraca. A nossa região não é propícia para uma pecuária extensiva de corte, justamente devido ao relevo bastante ondulado, que acaba fazendo com que o gado bovino extensivo não tenha uma qualidade tão boa assim, beleza? Quando nós pensamos nas características físicas, né? Clima tropical de altitude, nós estamos falando de uma área um pouco mais elevada, uma área de planalto, de serras, tanto que nós encontramos na estrutura do relevo brasileiro planaltos e serras atlântico, leste e sudeste, beleza? É uma estrutura onde nós temos diversas serras, onde nós temos uma estrutura gigantesca, que é a Mantiqueira, onde engloba, por exemplo, a nossa Serra do Brigadeiro, né? Nosso bioma predominante, vegetação, Mata Atlântica. Apesar da Mata Atlântica que ela ter algumas características próprias, como, por exemplo, ela ser semicaducifólia, né? O que seria ela ser semicaducifólia? Apesar de ser uma floresta tropical, como nós temos 2 estações muito bem definidas, pensando no nosso clima, um verão quente, mas um inverno fresco, mais seco, este período de seca, parte das folhas de algumas espécies, né, nativas da região caem. É uma forma delas conseguirem economizar água, vamos dizer assim, economizar o consumo de água nesse período de estiagem. Os solos são predominantemente profundos, solos bastante bem estruturados, solos já com nível de lixiviação bom, apesar de não ser um solo muito fértil, é um solo bem agricultável, um solo bastante resistente à agricultura, por ter uma estrutura muito bem formada, beleza? O predomínio aqui na região nossa de Viçosa, Bacia do Rio Doce, apesar da gente estar muito próximo, Ervalha, por exemplo, já possui áreas da bacia, por exemplo, do Paraíba do Sul, tranquilo, mas de forma geral, Atlântico
sudeste, ok? E o nosso relevo, ou o nosso domínio morfoclimático, são duas características diferentes. Nós estamos na região dos mares de morro, ou seja, um relevo mamelonizado em formato de meia laranja, repleto de morros, normalmente de uma altura muito semelhante. O que seria o sítio urbano, né? É o relevo no qual a cidade está encontrada. A gente observa que as principais áreas centrais da cidade estão numa área de fundo de vale, enquanto as periferias ou estão em encostas ou em áreas mais distantes dessa região central. Uma coisa também que chama muita atenção, pessoal. Viçosa é uma cidade com um índice de prédios muito elevado. Nós temos uma quantidade de edificações acima de 3, 4 andares muito elevado, sendo inclusive uma das cidades mineiras com maior número de edifícios acima de 4 andares dentro do nosso estado, beleza? Isso é explicado devido a uma demanda. Os estudantes viçosenses, eles não necessitam normalmente de moradias grandes. Normalmente são moradias pequenas, mas que sejam próximas à universidade, por exemplo. Por isso, a gente observa, por exemplo, aqui na Rua do Estudante, na Pegar Rolfs, uma quantidade muito grande de prédios. E normalmente prédios que predominam apartamentos pequenos, mas um grande número de apartamentos para poder receber um quantitativo cada vez maior de estudantes. Então a gente observa que o crescimento de Viçosa ele é muito vertical, beleza? Viçosa cresce de forma horizontal? Cresce. Mas o crescimento vertical que a gente vê ali nas últimas 2 décadas em Viçosa é algo muito significativo. Essa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver que esses prédios aqui que a gente observa, tanto na Pegar Rolfs como parte dos estudantes, são prédios novos. Esse prédio aqui eu lembro quando foi construído em torno de 2010. Aqui esses prédios são recentes. Esse prédio aqui é recente. Então, assim, são prédios novos, pessoal. São prédios construídos há pouco tempo, demonstrando esse crescimento vertical da cidade. Viçosa tem um alto grau de impermeabilização do solo, ou seja, o solo é bastante concretado, existem algumas áreas onde nós temos infiltração do solo, mas isso acaba levando a um alto índice de alagamento em algumas áreas. Cuidado, enchente em Viçosa é um pouco raro, tá? Enchente seria o transbordamento do rio, atingindo casas. Acontece em alguns bairros periféricos, acontece. Por exemplo, Laranjal já sofreu algumas vezes com isso, mas não é tão comum. Agora, alagamentos nas áreas centrais é muito grande, porque você tem uma periferia nas encostas, ao entorno do centro, já com alto grau de impermeabilização. E se a rede pluvial, ou seja, que capta a água da chuva, não for eficiente, essa água desce para as áreas mais baixas a partir do escoamento superficial, enxurrada. Então elas acabam se encontrando nas áreas centrais mais baixas, pessoal. Então a questão do alagamento em áreas do centro de Viçosa é comum, devido a uma rede de captação de água de chuva ineficiente, beleza? Viçosa é uma cidade, como a gente pode ver, com alto índice de prédios, uma impermeabilização elevada, áreas verdes não muito significativas. Viçosa é uma cidade que possui uma ilha de calor razoável. A gente já conseguiu medir 5, 6, até 7 graus de diferença das áreas rurais para o centro de Viçosa num período de inverno, beleza? Então é uma ilha de calor interessante. E é interessante porque existem estudos que falam que ilhas de calor não ocorrem em cidades pequenas. Depende da cidade pequena. Viçosa possui características propícias à ilha de calor. Um relevo que impossibilita a passagem dos ventos, ou seja, não venta tanto. Ruas que não são bem planejadas, então cada rua vai para um lado, acaba barrando o vento. Grande quantitativo de edificações, muito calor absorvido, formando uma ilha de calor. O esgoto de Viçosa não é tratado, apesar de estar em construção já há alguns anos, a estação de tratamento de esgoto de Viçosa. Se eu não me engano, fica na Barrinha. Se não é na Barrinha, é muito próximo ali da Barrinha. Eu sei onde que é, pode ser talvez cidade industrial ou algo do tipo, mas é ali muito próximo a Barrinha, a estação de tratamento de esgotos. Então a gente não tem o esgoto de Viçosa tratado. E nem todo ele é coletado também. Parte do esgoto de Viçosa até é coletado, mas não é tratado. Mas parte nem coletado é.
beleza? E existe uma ocupação em áreas íngremes muito significativa, o que faz ser normal ocorrer em Viçosa problemas com deslizamentos de terra, ok? Principalmente em áreas onde nós temos bairros pobres, ocupações feitas de forma, não talvez seja irregular questão do terreno, não ser da pessoa, mas às vezes de forma irresponsável, isso devido a uma falta de possibilidades daquele sujeito, por exemplo. E para finalizar, pessoal, é comum aparecer também, nossa região nós temos o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é, vamos dizer assim, a ênfase ambiental aqui para a gente. Se quando vocês forem fazer a prova do PISM, provavelmente daqui 1, 2, 3 anos, PISM 1, 2 e 3, vocês precisam conhecer o Parque de Ibitipoca, para o Colune vocês precisam conhecer o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que para a gente fica muito mais próximo, a gente chegando por Araponga, tranquilo, mas ele engloba várias cidades, Ervalha, Siricita, Araponga, Bom Jesus do Madeira, entre outras cidades. É uma área de Mata Atlântica, mas nas áreas mais elevadas, como o Pico do Boné, como a pedra, esqueci, tem uma pedra que é mais uma rocha lá, eles chamam de pedra, né? Que é mais elevada em Pico do Boné, você vai ter áreas de campos de altitude, ou seja, uma vegetação mais rasteira, adaptada a altitudes mais elevadas. A Serra do Brigadeiro, existem áreas que chegam muito próximo a 2.000 metros de altitude. É algo considerável, viu, gente? Pensando em Brasil, pensando que o ponto mais elevado do Brasil é 2.980 e poucos metros de altitude, desculpa, 2.994 metros de altitude, que é o Pico da Neblina, pô, a Serra do Brigadeiro tem áreas mais elevadas. A Serra do Brigadeiro faz parte do grande complexo da Mantiqueira, bem na porção norte, pessoal, da Mantiqueira, beleza? Quando nós pegamos o complexo da Mantiqueira, ele é muito extenso. Então, a Serra do Brigadeiro acaba fazendo parte também deste complexo. A Serra do Brigadeiro, uma vertente, ela é bacia do Rio Doce, e outra vertente, ela é bacia do Paraíba do Sul, beleza? Ela é considerada uma, pensando agora nas unidades, o sistema nacional de unidades de conservação, ela é uma unidade de proteção integral, ou seja, aquela que não pode ocorrer a presença do ser humano, aquela que o ser humano não pode usufruir dos seus recursos, ele pode visitar, pode ser utilizado para fins científicos, mas moradia e usufruir mesmo de forma responsável, não. Dessa forma, então, ele se caracteriza como parque nacional, beleza? Apesar de ser parque estadual da Serra do Brigadeiro. E existem vários pontos turísticos dentro do parque e nas proximidades do parque também. A região ali de Araponga, nós temos um grande quantitativo de cachoeiras, trilhas, hotéis fazendas, pontos turísticos mesmo que são bem procurados por um grande número de visitantes, principalmente aqui da região de Viçosa. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. É uma aula assim breve, justamente sobre esse tema que é Viçosa, mas importante, beleza? É algo que pode aparecer na prova de coluna. Tranquilo que já ocorreu e pouco custa aparecer. Sempre, professor, preciso saber todas essas características. Sempre tente relacionar essas características à matéria. Por exemplo, vai cair uma questão sobre ilha de calor. Provavelmente, eu não acho que eles vão te perguntar só assim, ilha de calor. Eles vão introduzir falando que Viçosa é uma cidade propícia a ilha de calor. Então pode aparecer, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, beleza? Só perguntar. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Deixa eu só pausar esse trem aqui. Opa, cadê? Pausa. Falou.